Olá pessoal, mais uma vez aqui o pastor Joaquim da IBG-BV, trazendo uma meditação para você nessa manhã do dia 10 de junho de 2020, quarta-feira. E continuamos aí trabalhando, no nosso caminho, na nossa jornada no livro de Êxodo. Hoje a gente vai começar a ler e estudar o capítulo 29 do livro de Êxodo. Eu queria ler para você os primeiros 2 versículos desse capítulo e fazer alguns comentários concernentes a nós, certo? Primeiro versículo diz: isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreiras asmas, untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. Aqui está o processo de ordenação, consagração para o sacerdócio desses sacerdotes. São algumas coisas muito interessantes de notar aqui, enquanto eu estava lendo e estudando essa passagem para minha própria devocional. Algo me atraía muito, para a palavra asmos. A gente vai dar uma olhada também para o novilho e o cordeiro, o significado disso, mas eu queria realmente parar aqui um pouco e conversar um pouco sobre essa palavra asmos. Asmos significa sem fermento, sem levedo. Então a ideia aqui do autor, certo, inspirado por Deus, para passar de que houvesse uma representatividade da consagração desse sacerdote ao sacerdote, que não estivesse contaminado por qualquer tipo de impureza, mas fosse servir a Deus com pureza de coração, com mente limpa e consciência tranquila. É interessante porque a gente nota que essa primeira vez que foi usado esses pães asmos foi durante a semana de celebração da Páscoa, enquanto o povo de Israel estava para sair do Egito e ser liberto. E na sua fuga, do Egito, eles comeram pão asmos, certo? Antes, na noite anterior a fazer. E a ideia por trás também disso aí era porque um pão sem levedo, sem fermento, ele, vamos dizer assim, em termos teóricos, ele estava pronto para ser consumido. E ele duraria também muito mais, porque, se você não sabe, o fermento é um fungo. E sendo um fungo, ele obviamente vai levar o pão a se estragar de maneira muito mais rápida, pelo menos naquela época. Hoje se coloca químicos e mantém as coisas de formas diferentes, mais prolongadamente conservadas. Então ele foi chamado muitas vezes como pão de aflição, porque era um pão do qual você comia na carreira, literalmente falando. Era o pão do soldado, vamos dizer assim. E isso dá uma ideia para a gente muito interessante, de que a gente não pode perder tempo com coisas das quais não irão realmente dar fruto para a vida espiritual. Então nós temos aí a questão de manter-se puro, conscientemente limpo, mente clara e tranquila, e também a questão de carreira, de emergência, de urgência, de se manter uma vida realmente limpa e viver aquilo que Deus tem para nós. É importante a gente frisar que a ceia que o Senhor instituiu, Jesus, nos evangelhos, foi durante a Páscoa. E há um significado muito importante em relação a isso, porque ali Jesus estava declarando que ele era não só o Cordeiro de Deus, mas também o pão asmos, aquele que não tinha impureza, aquele que vinha agora libertar o povo da escravidão. O apóstolo Paulo faz uma menção a esse pão sem fermento em 1 Coríntios 5, começando aqui no versículo 6, só para dar uma ideia a vocês. Isso aqui é em referência a um senhor, uma pessoa que tinha sido pego tendo um caso, com a sua madrasta, e aqui ele vai e direciona, orienta o que fazer com essa pessoa. E veja só o texto, o que ele diz para nós. Não é boa vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado
Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele vai adiante. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. É óbvio que ele não está falando aqui, não tenha contato naqueles que não conhecem a Jesus. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro. Não julgueis vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. É algo muito interessante a gente observar. Eu sei que eu estou meio um pouco mais longo hoje, mas é importante que a ideia aqui é de que a gente venha manter a pureza da igreja de Cristo, a comunhão pura, né, do corpo de Cristo. Então Paulo aqui está direcionando aqui para nós um desafio enorme, que é julgarmos a nós mesmos. Primeiramente, a mim individualmente, eu me julgar, né, através das verdades de Deus, como parâmetro para esse julgamento, e julgar os de dentro da casa de Deus. Os de fora, cabe a Deus julgar, né? Mas os de dentro, cabe a nós fazer esse tal julgamento. Então eu vejo muita gente dizendo, não julgueis para não ser julgados. Só que a palavra de Deus diz que há um grupo de pessoas das quais a gente deve julgar, que somos nós mesmos, e também os nossos irmãos, para que a gente não venha a se misturar e ser contaminado com o levedo da impureza, do pecado, da avarência e por aí vai. Deus abençoe a sua vida, leve a sério a palavra de Deus, viva uma vida sem fumo, em nome de Jesus.